essas palavras que nosso Pai fala conosco, elas são rejeitadas por nós. Elas são esquecidas por nós. E quando elas são esquecidas, por certo é que uma consequência ela vem sobre a nossa vida. Quantos filhos, quantos jovens nos dias atuais têm perdido a sua vida precocemente por um ato de desobediência aos seus pais. O pai está dando conselho, a mãe está exortando, está dizendo: meu filho, não faça isso, meu filho, não vai por este caminho, meu filho, abandone essa prática. Porém, ele não aceita a correção dos seus pais. No quilômetro 17, onde nós moramos, meus amigos, está repleto de acontecimentos tristes que têm acontecido com muitos jovens que perderam a sua vida precocemente, e as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, ainda chegam a afirmar: era o tempo dele, era o dia dele, chegou a hora dele morrer, chegou o dia e acabou. Mas não é essa a verdade, meus irmãos. Deus não quer que o homem morra precocemente. A verdade é que a desobediência do homem para com seu pai, ela diminui os seus dias de vida. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. Quando você obedece os conselhos do seu pai, quando você obedece os conselhos da sua mãe, você está honrando os seus pais, e a tua vida tem tudo para prolongar sobre essa terra. Então a maioria dos acontecimentos hoje, que tem acontecido com muitos jovens, são por causa da desobediência para com seus pais. Mas quando um filho, ele reconhece que está errado, quando um filho, ele olha para seu pai e diz: pai, muito obrigado por as suas palavras, obrigado por esses conselhos. Quando o filho atende a palavra do seu pai, ele é bem-aventurado. Glória a Por isso, Deus. meus amigos, que a Bíblia compara aqui o pai com Deus. Assim como o pai, ele se compadece dos seus filhos, porque por mais que o filho desobedeça a seu pai, por mais que o filho não cumpra com aquilo que o seu pai fala para ele, todavia, quando ele se encontra com seu pai, quando ele abraça seu pai, o seu pai sempre está pronto para abraçá-lo e perdoá-lo e lhe dar outra oportunidade. É por isso que a Bíblia diz que assim como o pai, ele se compadece de seu filho, Deus também se compadece daqueles que o temem. Deus, ele se compadece daqueles que se aproximam dele. Deus, ele se compadece daqueles que o reconhecem. Por quê, irmão Jefferson? Porque a Bíblia diz que Deus, ele conhece a nossa estrutura. Deus, ele conhece a nossa vida, ele conhece os nossos pensamentos, a nossa intimidade. Aquilo que o homem não pode ver, Deus vê dentro de você. É, Jesus. É verdade. Imagina você que está aqui me ouvindo nessa noite. Deus, ele conhece o teu pensamento, ele conhece o teu coração. E a Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pobres. Hoje pela manhã eu estava ouvindo a rádio e meus amados irmãos, ali naquele programa que acho que é Fala Codó, não sei, Roberto Barros, eu vi hoje um jornalista de Brasília. Ele estava falando a respeito dessa doença que está surgindo aí, que diz que é dos macacos. E aí ele estava falando que muitas pessoas já estão tirando a vida desses animais, dos macacos. E muitos macacos agora foram encontrados mortos, né, os homens tirando as suas vidas
dizendo que a doença está vindo do macaco. E descobriram que a doença de fato não está vindo dos macacos, mas a doença está vindo do próprio homem. Foi gerada no homem e está passando de homem para homem. Então, entendendo isso, ele falou publicamente que ele era descendente de macaco, que ele veio do macaco, que o gênero dele foi surgido do macaco. E por que ele falou isso, irmão Jefferson? Duas coisas, irmãos. Primeira, talvez porque ele não conhece a palavra de Deus. Segunda, porque talvez ele realmente não creia que exista um Deus. Porque a ciência tenta explicar de onde você surgiu. A ciência tenta explicar de onde o homem saiu. Mas a Bíblia Sagrada diz que no princípio, Deus ele criou os céus e a terra e criou também o ser humano. E de que forma Deus nos criou? Primeiro, dentro do seu íntimo. A Bíblia diz que ele fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas e o homem tornou-se uma alma vivente. Nós fomos feitos do barro, do pó. Sabe por quê? Que quando você que está me ouvindo, você sabe que alguém faleceu, ele vai ser sepultado, alguém pode dizer, é para que não fique sobre a terra, é para que não apodreça e não venha um mau odor, não. É porque a Bíblia diz, do pó tu viestes e ao pó tu tornarás. Eclesiastes 5,15 diz que nu nós nascemos e nu nós tornaremos para lá. Nada nós trouxemos para essa vida e nem nada também nós vamos levar. É por isso que só existe uma razão, irmão. É servir a Deus, é adorar a Deus, é bendizer o seu nome. Porque o homem pode olhar para tudo que está sobre essa terra, para casa, para roupa, para tudo, mas nada vai levar quando chegar aquele dia. É verdade. Eu vi a reportagem agora de um jogador que ele disse que um rapaz entrevistou ele, ele fez uma pergunta e disse por que o salário dele era muito baixo se ele era um bom jogador. Ele disse, é porque eu não priorizo o dinheiro. E o cara olhou para ele e disse, você não prioriza? Ele disse, não. O tanto que eu ganho no clube, eu ganho no outro, para mim tanto faz. Ele disse, porque agora está apenas com 3 meses que eu perdi a minha mãe. Eu levei minha mãe para o melhor hospital que o mundo pode oferecer. Porque se o mundo dissesse hoje que somente para minha mãe passar por uma porta fosse milhões de euros, eu pagaria, porque eu tenho dinheiro para isso. Mas o meu dinheiro não pôde salvar a minha mãe, porque a doença agravou nela. E ele disse, para que me serve tudo isso? Porque tudo isso vai ficar aqui. Para que serve a cobiça do homem, se tudo vai ficar aqui? Irmãos, olha para a realidade, irmãos. Se você tem 50 anos de vida, saiba que você tem pouco tempo. Cada dia que se passa, mais o nosso dia diminui nessa terra. É verdade. Eu tenho 29 anos. Eita glória. Quem sabe o senhor ainda vivo 50? Quem sabe o senhor ainda vivo daqui ou 30 ou 20? Deus ele sabe, conhece. Mas o meu tempo, cada dia que um dia amanhece, cada dia que o sol brilha, é um dia menos meu aqui nessa terra. É verdade. A Bíblia diz que um jovem rico se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse, tu conheces os mandamentos? Ele diz, eu conheço tudo isso. Jesus olhou para aquele homem e disse, pois só te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem, dê aos pobres e vem me segue. Ele saiu triste. Jesus olhou e disse, quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus.